Nosso estudo de hoje é a lição 17 do livro Palavras de Emmanuel, tem por título Espiritismo, Espiritualismo, Evangelho. O Espiritismo, em sua feição de cristianismo redivivo, tem papel muito mais alto que o de simples campo para novas observações técnicas da ciência estável do mundo. O Espiritismo é a luz de uma nova renascença para o mundo inteiro. Para que a sublime renovação se concretize, porém, é necessário nos convertamos em raios vivos de sua santificante claridade, ajustando a nossa individualidade aos imperativos do infinito bem. Espiritismo sem Evangelho é apenas sistematização de ideias para transposição da atividade mental, sem maior eficiência na construção do porvir humano. Ao Espiritismo cristão cabe atualmente no mundo grandiosa e sublime tarefa. Não basta definir-lhe as características veneráveis de consolador da humanidade, é preciso também revelar-lhe a feição de movimento libertador de consciências e corações. O Espiritismo nos tempos modernos é sem dúvida a revivescência do cristianismo e seus fundamentos mais simples. O Espiritismo é, acima de tudo, o processo libertador das consciências a fim de que a visão do homem alcance horizontes mais altos. O Espiritismo será indiscutivelmente a força do cristianismo em ação para reerguer a alma humana e sublimar a vida. O Espiritismo, sob a luz do cristianismo, vem ao mundo para acordar-nos. Em nosso campo doutrinário, precisamos, em verdade, do Espiritismo e do espiritualismo, mas muito mais de espiritualidade. O Espiritismo não é somente o antídoto para as crises que perturbam os habitantes da Terra. E seus ensinamentos salutares e doces reerguem nos desencarnados as esperanças desfalecidas, a falta de amparo e de alimento, e é aí que a doutrina edifica os transviados do dever, os sofredores, saturados desses acerbos remorsos que somente as lágrimas fazem desaparecer. O Espiritismo é o grande iniciador da sociologia, por significar o Evangelho redivivo com as religiões literalistas, que as religiões literalistas tentaram inumar nos interesses econômicos e na conversão exterior dos prosélitos. E eu vou interromper a leitura aqui, porque hoje talvez seja o maior texto até o momento desse livro que a gente está tendo acesso. Mas vamos falar de Espiritismo, e antes que algumas pessoas elas condenem por questão dogmática, por não concordarem com a ideia da reencarnação, por não concordarem com a comunicabilidade com os espíritos, a gente convida somente a refletir numa coisa. É uma doutrina que convida o tempo todo o homem a autoconhecimento, para depois de se autoconhecer, em comparando com o Evangelho de Jesus, você começar a promover mudança, em que o jargão principal é reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço em que ele faz para domar as suas más inclinações e por sua transformação moral. Essa doutrina ela não pode jamais ser desprezada, ser relegada, como algumas pessoas pretendem. A gente até entende o sectarismo que existe no mundo onde o egoísmo ele é muito grande em todos nós. Ninguém na Terra está isento dessa parcela generosa de egoísmo que a gente traz. Todos nós trazemos. E é normal que quanto mais egoísta, mais a gente acha que só a gente está certo, que a gente quer impor até para outras pessoas que pensem da mesma maneira que a gente. Mas o que o Espiritismo faz? Na verdade, ele procura ser o cristianismo redivivo. Para quem está de fora vai falar assim, é uma pretensão, né? Sei lá, soberba, se colocar, como assim cristianismo redivivo? Não, a gente procura estudar o movimento cristão, estudar os 4 evangelhos, em primeiro lugar, Mateus, Marcos, Lucas e João, e depois procurar absorver o máximo do que a gente vai encontrar no Atos dos Apóstolos, com a missão maravilhosa de Pedro, Tiago e também de João, não só de Pedro e Tiago no caminho, e depois da missão maravilhosa, as 3 missões de Paulo de Tarso,
que elas fizeram com que a gente tivesse acesso ao Evangelho de Jesus e essa história maravilhosa até os dias de hoje. A gente procura estudar quais foram as pegadas, quais foram as maneiras também de organização, instalações simples, nada suntuoso demais, nada milionário demais. Você não vai encontrar na história de Jesus, de nenhum dos apóstolos, igrejas astronômicas, obras astronômicas, não vai encontrar isso. Você vai encontrar um ambiente sempre o mais simples possível, mas uma simplicidade divina, porque é um ambiente para você receber a pessoa, para você dar os primeiros socorros que todos nós, a grande maioria das vezes, quando a gente chega numa determinada casa religiosa, a gente vai levando as nossas dores, o peso nas costas, e a gente chega lá em primeiro lugar. A gente é recebido, então tem cesta básica, tem alimentação, tem roupa. No primeiro lugar tem um lado material, que a gente sabe que saco vazio não para em pé, mas logo em seguida tem muito estudo e estudo de Jesus, estudo do Evangelho de Jesus. Mas tem esse ingrediente realmente, da reencarnação, da comunicabilidade com os espíritos, da lei de causa e efeito. Mas o que a gente percebe que de transformação na gente é que pelo fato da gente começar a ouvir dos espíritos qual é o estado em que eles se encontram do outro lado por terem feito essa ou aquela coisa, isso coloca a gente para refletir também, porque muitas vezes mesmo, eu me peguei lendo uma determinada história ou tendo acesso a uma determinada história sendo contada do lado de lá para cá, de alguém que está sofrendo porque fez o que eu estou fazendo agora no momento. Eu parei para pensar, falei, meu Deus, se eu continuar nesse caminho, vai ser isso que eu vou encontrar lá na frente. E a gente vai encontrar na doutrina espírita também, não através do codificador, mas em matéria de movimento espírita. Ele fala assim, é proibido. A doutrina espírita não proíbe nada. A doutrina espírita te explica causa e efeito. Você quer ficar em determinado vício? É isso que você pode encontrar lá do outro lado. Você quer começar a fazer sintonia com espíritos superiores? É esse comportamento que você precisa ter, é dentro da prece que você precisa se disciplinar. Então, quando a gente vê que são muitas frases para a gente analisar, mas quando a gente vê aqui espiritismo sem evangelho é apenas uma sistematização de ideias para a transposição da atividade mental, a gente vai lembrar, nós somos mente, nós somos coração, sentimento, pensamento e sentimento, nós somos os dois. A gente não pode jamais, meu Deus do céu, a gente não pode permitir que a doutrina espírita seja apenas um apanhado de ideias para nos provocar intelectualmente, não pode. A doutrina espírita tem que chegar aqui no nosso coração. A gente está sendo convidado agora a rever um livro maravilhoso que foi escrito pelo Emmanuel também, que foi o livro Renúncia, e a gente começa a ficar admirado de como as pessoas não estão preparadas para ouvir a história e procurar trazer para a primeira pessoa. As pessoas vão sempre ouvir a história da personagem principal, assim, na terceira pessoa, falando, olha o que um espírito evoluído é capaz de fazer. Eu não sou evoluído a esse ponto. Eu não faria nunca isso. Quer levar desaforo para casa? Que coisa é essa? E quando a gente vê ali, está contando para a gente a história de alguém que conseguiu resistir a todas as tentações, desenvolver uma resistência moral e uma fé em cima do Pai mesmo, do Cristo, a ponto de chegar aqui e fazer esses sacrifícios, fazer essas renúncias para o bem daqueles que amam, ou seja uma personalidade individual, ou através até mesmo de coletividade. Então é interessante, eu peguei esse livro Renúncia porque a gente está aqui, né, revendo, mas o livro Renúncia, acima de tudo, fica, que dificuldade que a gente tem. Se a gente tem dificuldade de pegar o Evangelho e trazer para os nossos dias e tentar praticar, né? A gente procura fazer isso sempre no curso do Evangelho. O Renúncia, então, você tem que abaixar a cabeça. Olha aqui, ó. Você vai procurar ajudar aquelas pessoas que estão te fazendo mal, enfim. Esse é o objetivo do Espiritismo e vamos encerrar com uma frase.
Espírita que ainda não entendeu a importância da reforma íntima, não entendeu nada de espiritismo. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.